Essa mulher abriu a porta para ver o filho do vizinho dizendo: "Minha mãe morreu no chuveiro." Jessica Penoia era uma mulher trabalhadora que estava sempre chegando muito cansada em casa durante a semana, o que fazia ela dormir imediatamente. Por conta disso, aos sábados ela costumava ficar acordada até muito tarde da noite, já que era o único dia que ela poderia aproveitar esse momento sem preocupação. Jessica morava sozinha na época, e se você já passou por isso, sabe como é desconfortável ouvir barulhos. A situação é ainda mais tenebrosa quando os barulhos são uma sequência de tocadas desesperadas na sua campainha no meio da madrugada. Assim que ouviu o barulho, Jessica ficou extremamente assustada e foi lentamente até a entrada para verificar o que estava acontecendo. Pela janela da porta, que era fosca, ela podia ver um vulto alto se esticando para a campainha que não parava de tocar. Temendo que aquilo poderia ser um assalto, ela ficou com receio de abrir a porta e foi até a sala para que pudesse ver a entrada com mais clareza pela janela de lá. Quando chegou no cômodo, percebeu que na realidade havia uma criança carregando uma boneca de brinquedo no colo, tocando a campainha desesperadamente. A princípio ela não reconheceu o menino, mas como era uma criança, perdeu o medo de atender a porta, por mais que parte dela ainda acreditasse que poderia ser uma armadilha. Mas entre abandonar uma criança do lado de fora e ser assaltado por tentar ajudar, essa é uma escolha fácil de fazer, porque o risco valerá a pena se significa que você pode não recusar ajudar uma criança. Assim ela abriu a porta rapidamente e se deparou com a visão de um garotinho com o rosto inchado, cheio de lágrimas, que carregava no seu colo uma bebezinha de apenas 2 meses de idade. Ela ainda demorou um pouco para reconhecer o menino por conta da pouca luz e o sono que ela sentia na hora. Mas logo percebeu que aquele era Salvatore, o filho mais velho de sua vizinha. Quando atendeu o menino, ele correu até ela e se agarrou em um abraço. Ele estava chorando muito e tinha dificuldade para explicar o que aconteceu. Nesse tempo, a mulher aproveitou para ver a situação do bebê e constatou que não havia nada de errado com ela. Quando conseguiu tomar fôlego, o menino finalmente soltou uma frase sobre o acontecido. "Minha mãe morreu no chuveiro", ele disse. As palavras entraram no ouvido de Jessica, mas a ideia pareceu tão absurda por ter vindo da boca de uma criança tão nova quanto ele, que não tinha mais do que 7 anos, que fez com que ela entendesse errado. Para ela, o menino tinha dito: "O meu cachorro morreu", algo que fez ela ficar bem confusa. Por qual razão o garoto viria com a sua irmã pequena para a casa de uma vizinha por conta da morte do seu cachorro? Qual era o objetivo? Confusa, ela tentou coletar mais informações sobre a situação do cachorro. E foi aí que o menino a interrompeu dizendo: "Não foi o cachorro, foi a minha mãe. Ela morreu no chuveiro." Na segunda vez, com uma confirmação mais incisiva, ficou claro para Jessica que aquilo realmente estava acontecendo. Desesperada, ela correu até o seu celular e digitou os números da emergência. Após alguns minutos da chamada, a ambulância estava a caminho e tentaria chegar o quanto antes, já que Jessica não soube dizer como estava a real situação da mulher, uma vez que quem avisou foi o filho da vizinha de apenas 6 anos de idade. Para isso, ela separou algumas guloseimas e pediu para que o garoto ficasse no sofá assistindo sua série, enquanto ela ia até a casa dele ver como estava sua mãe. Desesperada, imaginando que aquela madrugada estava sendo muito mais longa do que ela imaginava, se arrependendo por já não ter ido dormir, ela cruzou pelos gramados das casas e parou em frente à porta da casa da vizinha. Nela, havia uma decoração repleta de enfeites de Natal, já que essa data estava perto de chegar. Com receio, ela abriu a porta da frente, que estava destrancada, e começou a entrar pela casa, que estava com muitas das luzes acesas. O menino tinha dito a ela que a mãe morreu no chuveiro, e por mais que ela conseguisse ouvir o barulho dele, não fazia ideia de onde ficava o cômodo por lá. Era sua primeira vez na casa. Assim, com velocidade, ela abriu diversas portas, se deparando com cômodos aleatórios, até que se deu conta de que o barulho vinha do 2º andar. Confusa, assustada, com sono e cansada, ela estava tendo dificuldades para ser ágil na situação. Mas quem é que não faria o mesmo no lugar dela? Quando Jessica finalmente chegou no banheiro, viu uma cena assustadora. A mãe estava completamente nua e desacordada na banheira, que transbordava sem parar,
já que o chuveiro ainda estava ligado. O mais bizarro é que Jéssica testemunhou o momento em que o corpo dela escorregou pela louça e afundou por completo na água. Jéssica sabia que, desacordada, teria dificuldade para prender a respiração adequadamente e se afogaria sem sombra de dúvidas. Assim, sem se importar em se molhar ou não, Jéssica correu até a banheira e tirou a mãe do menino para fora d'água. Naquele momento, ela pensou que foi a escolha correta seguir o conselho da atendente e verificar a situação, já que naquele instante ela tinha acabado de salvar a vida da mulher. Enquanto esperava pela polícia, Jéssica não parava de pensar no menino, já que sem o seu aviso, o resgate nem sequer estaria a caminho. Depois de quase 15 minutos, a ambulância apareceu. Os paramédicos chegaram à mãe do menino e a levaram para o hospital. Lá, ela foi internada em estado gravíssimo. A mãe tinha sofrido um derrame enquanto se preparava para tomar banho e ficou desacordada na banheira. Por conta da atitude corajosa do rapaz e da sua vizinha, ela teve a chance de ver a luz do dia novamente, já que ela foi resgatada a tempo de poder ser salva com vida, apesar de que sequelas surgiram por decorrência desse incidente. Mas entre isso e a morte, a escolha é muito fácil. No final da madrugada daquele dia, quando recebeu a notícia de que a mãe iria sobreviver, Jéssica gravou uma série de stories contando o que tinha acontecido naquela noite e como a bravura do menino salvou a mãe. É claro que uma história dessas viralizou no mundo todo. E não demorou para que equipes jornalísticas procurassem pelos envolvidos para ter explicações mais detalhadas. Jéssica contou a sua versão da história, assim como a mãe, que disse sentir que estava passando mal enquanto esperava a banheira encher. E a próxima lembrança que tem foi acordar no hospital com a sua vizinha e filhos a observando. Já o menino tinha uma história bem interessante sobre o incidente, já que, na sua perspectiva, as tomadas de decisão foram bem reais. Isso porque ele estava assim como Jéssica, assistindo uma série na sua sala enquanto viu a mãe indo para o chuveiro. Alguns minutos depois, ele começou a ouvir algo que parecia ser um grito, mas era estranho, diferente de todo o grito que ele já tinha ouvido. A princípio, ele achou que pudesse ser um monstro atacando a sua mãe, mas ficou perplexo quando chegou lá e a encontrou desacordada. De imediato, o menino de apenas 6 anos de idade correu até o corpo da mãe e tentou acordá-la. Ele gritava por ela, sacudia seu corpo, mas a mãe não respondia de jeito nenhum. Por mais que fosse bem novo, o menino já entendia a ideia do que era a morte, já que seu pai de sangue tinha morrido apenas alguns anos atrás por conta de um câncer de estômago. É claro que ele não conseguia compreender a extensão completa do que isso significa, mas ele sabia que sua mãe jamais iria retornar. Com isso, ele começou a chorar muito e pedir para que ela voltasse, mas nada acontecia. Logo, o menino se deu conta de que ele e a irmã estariam sozinhos no mundo, sem um adulto para cuidar deles. Ele também ficou com medo da menininha ver a mãe daquele jeito, então correu até ela e a carregou no colo para não deixá-la em casa. Apesar de que ela jamais seria capaz de chegar até a mãe sendo um bebê de apenas 2 meses, tente explicar isso para uma criança de 6 anos desesperada achando que a mãe morreu. Ele foi o mais rápido que pôde até a casa da vizinha, precisando levar até um banquinho consigo para que fosse capaz de alcançar a campainha. Ele a tocou repetidamente sem ter resposta. Imaginou que eles estariam dormindo ou fora de casa. Mas depois de muito insistir, Jéssica apareceu, abrindo a porta e o atendendo com uma cara tão assustada quanto a dele. E o resto, você já sabe. E depois do incidente, a mãe pôde voltar para sua casa, onde passou a receber um acompanhamento mais de perto. Seu atual marido e padrasto dos meninos apareceu para que pudesse monitorar a situação de perto e estar lá para qualquer urgência. A mulher não dispensa agradecimentos para Jéssica, a vizinha que a salvou. Porém, Jéssica tem uma opinião bem diferente sobre isso. Para ela, o único e verdadeiro herói dessa história é Salvatore, o menino de apenas 6 anos de idade, que teve a maturidade de sair do lado do corpo da sua mãe e pegar sua irmãzinha para que pudesse pedir ajuda a ela. Ele se esforçou como um adulto e acabou causando o resgate de sua mãe. Herói é pouco para ele. O lado triste desse caso é que, apesar do feito,
Salvatore também sai muito prejudicado desse evento, já que ele desenvolveu um trauma tremendo daquela noite. Ele desenvolveu ansiedade e transtorno pós-traumático, achando que a mãe iria morrer de vez a qualquer momento. Isso dificultou suas noites de sono, mas ele passou a ser acompanhado por psicólogos para tratar essas consequências. Porém, para terminar o vídeo em um tom de alegria, Salvatore, o menino herói, foi reconhecido pela sua bravura pelo Corpo de Bombeiros de sua cidade, que garantiu a ele um título honorário para sua bravura, algo que o menino amou ganhar. A mãe também não tem o que dizer, já que sem a coragem de todos os envolvidos, ela nem estaria aqui para presenciar o desenrolar dessa história incrível. Mas e aí? O que você achou da nossa história de hoje? O que você achou da atitude do menino Salvatore? Gostou da homenagem que ele recebeu? Conte pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar a sua curtida se gostou desse vídeo e se inscreva no canal se é novo por aqui. Valeu e até a próxima!